Voltamos a apresentar a Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil, hoje direto de São Paulo. O tema de hoje, mudanças climáticas e legislação ambiental. Nós estamos entrevistando o assessor técnico da Secretaria do Meio Ambiente, o especialista, Dr. Oswaldo Lucon, ele que é da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Oswaldo, no intervalo aqui, eu estava com uma curiosidade, acabei antecipando a pergunta no tete-a-tete, mas queria que o telespectador também ouvisse. O que o Estado de São Paulo está fazendo, o que a Secretaria do Meio Ambiente está fazendo, que nós podemos dizer que está melhorando a qualidade de vida das pessoas na questão ambiental. Mas existe o outro lado também. O que deveria estar sendo feito, que ainda não está sendo feito, o que está sendo feito que não está dando certo, e naquilo que cada um de nós pode colaborar para melhorar a questão ambiental. Bom, é meio difícil de falar dá certo e não dá certo, mas deixa-me falar algumas coisas importantes de São Paulo. Primeiro, São Paulo é um paradigma de energias limpas, né? Nós temos o programa do álcool já há muito tempo. São Paulo produz 60%, um pouco mais de todo o álcool brasileiro e basicamente 1/5 de todo o álcool do mundo, que é um combustível renovável, é um combustível muito mais limpo, é uma alternativa ambientalmente bastante preferível, não somente no Brasil, mas no mundo também, né? Para questões de poluição local e para mitigação das emissões de gás de efeito estufa. Me permite. Pois não. O senhor pode incluir também essa energia limpa, as usinas hidrelétricas, por exemplo, no estado de São Paulo, aquelas do sistema Furnas e tudo? Certamente, certamente. Infelizmente, os nossos potenciais já estão bastante explorados, né? Mas a experiência que nós temos... Mas isso não causou um dano ambiental também? Ou seja, desmatamento, aquilo que se discute hoje lá na região norte, a região sul, sudeste já fez. Hoje nós colhemos o fruto desse investimento, mas também nós tivemos um ataque ao meio ambiente. Com certeza, quer dizer, essa eletricidade que nós estamos utilizando agora provavelmente vem de Itaipu, né? Que foi construída... Ou do sistema Furnas. As expensas da perda de 7 quedas, né? Impactos ambientais sempre ocorrerão e no norte do Brasil, o norte do Brasil absolutamente não é uma exceção, né? Mas o norte do Brasil tem grandes potenciais inexplorados, é preciso definir claramente onde explorar e de que forma explorá-los. A controvérsia em cima de Belo Monte, ela apaixona, né, muitas opiniões, tanto para um lado quanto para o outro, mas o fato é de que, olha, energia firme com baixo impacto ambiental é difícil de encontrar. É algo difícil de encontrar. Ou vai haver emissão de gases de efeito estufa, ou vai haver um alagamento, ou vai haver um impacto sobre a paisagem, como é o caso de alguns empreendimentos, ou um impacto de criação de resíduos, como a energia solar. Sempre há um impacto. E também questões de escala, né? É difícil reproduzir uma Itaipu com energia solar, apesar de que os alemães já fizeram isso, né? Já chegaram nesse ponto. Isso é possível, os custos estão baixando. Agora, nós temos grandes potenciais hidráulicos que podem e devem ser explorados desde que com um planejamento territorial, uma compensação ambiental adequada e uma justiça social para essa população que mora nessas regiões, né? E o que não está dando certo? O que nós precisamos fazer? Qual o dever do Estado de São Paulo para com o Brasil, para com o universo, para que... Olha, é difícil como governo responder o que não está dando certo, mas basta sair na rua e ver a poluição do ar, né? Quer dizer, a poluição do ar que afeta principalmente essas camadas mais sensíveis da população, né? Os bebês, os idosos, aquelas pessoas que trabalham na rua o dia inteiro, né, que passam um dia dentro do automóvel, o guarda de trânsito, que é emblemático, né? Essas camadas da população são particularmente vulneráveis aos efeitos da poluição que se agravam no período do inverno,
No inverno agrava a questão de material particulado e no verão a questão do ozônio, né, que é um outro poluente causado pela incidência dos raios solares nos gases que saem principalmente dos escapamentos dos veículos. Esse é um problema difícil de gerenciar, muito difícil. Ele deve envolver políticas em nível federal, como melhoria de combustíveis, como eficiência veicular, mas também é preciso um planejamento sistêmico que, infelizmente, tire as pessoas do automóvel, né? Agora, aquela questão do ovo e da galinha... São 900 carros só na cidade de São Paulo, novos por dia, É né? difícil. É um modelo econômico. É um né? dilema que se retroalimenta, né? Um transporte público considerado ruim alimenta a fuga para o automóvel, que alimenta o colapso do sistema viário, né? E todas essas externalidades, não só a poluição do ar, mas também o tempo que a gente perde em congestionamento. Agora, não há uma bala de prata para resolver esse problema. Londres, por exemplo, implantou um pedágio urbano. Existe digamos, uma rejeição muito forte ao pedágio urbano, como haveria uma rejeição ao rodízio. O rodízio, quando foi imposto, não houve um plebiscito para perguntar se a população queria ou não um rodízio. Hoje ele é aceito. Hoje há uma revolução silenciosa, que são as motocicletas, né, que revolta muita gente, mas que, no fundo, ocupa menos espaço na via. O tráfego dessas motocicletas poderia ser mais bem conduzido, organizado, sob um aspecto metropolitano, né? Quer dizer, as legislações municipais poderiam ser mais harmônicas, e as bicicletas, né, que são uma alternativa mais limpa, que não deve ser vista de uma forma anedótica, né? Usar a bicicleta implica uma série de requisitos. Quando a gente vai para a Coreia, a ciclovia é completamente separada da via pública, onde passam os automóveis, por um canteiro, né? Não são alguns cones que separam a ciclovia e nem há essa disputa de espaço. Então, quer dizer, o que nós temos hoje? Nós temos aqui Zona Azul. O que é a Zona Azul? A Zona Azul é um estacionamento, né? Um estacionamento público, em que o sujeito coloca, o dono do veículo, bota um cartão e ocupa aquele espaço na via por pelo menos 1 hora, quando não renova o cartão. Quem sabe esse espaço poderia ser destinado a outras formas não motorizadas de transporte. Algumas coisas, como, por exemplo, o código de vestimentas, né? Em inglês eles chamam de dress code, né? No Japão eles mudaram isso para economizar com ar-condicionado, né? Então, se nós tivermos, junto das empresas, dos locais de trabalho, um vestiário para o ciclista poder tomar um banho, né? Uma via segura, que ele consiga chegar, que ele consiga prever o seu trajeto, que ele tenha confiança, nós podemos ter abatimentos significativos de emissões, de poluição, de externalidades, ganhos de saúde, de hábitos, maior cidadania. Há uma série de benefícios. Agora, isso, digamos, não está dando certo, porque é difícil apontar um culpado, né? É uma cultura, né? Tem uma questão aí que eu acho que é importante de destacar, né, Oswaldo? Quer dizer, a gente está falando em responsáveis, né? Uhum. Claro, sempre no plural. Mas uma reportagem recente do jornal Estado de São Paulo mostra que existe uma lei no Estado de São Paulo que obriga que as construções de estrada novas, se eu não me engano, de 98 para cá, sejam margeadas por ciclovias. E nitidamente não se cumpre com essa lei. Quer dizer, a gente simplesmente ignora, aproveitando até que o tema do programa é legislação ambiental. Sim. Essa talvez seja uma legislação que tenha uma relação muito forte com a questão do meio ambiente. Sim, quer dizer, sim. Em que medida que a gente também não tem, de uma certa maneira, deixado de lado aspectos legais fundamentais que precisam ser cumpridos? Quer dizer. Bom, eu tenho uma posição pessoal, digamos, legalista, né? Digamos, positivista. A lei está aí, ela é para ser cumprida. Não existe essa história de lei que não pega,
né? Perfeito. Planos diretores municipais, quer dizer, o plano não pega, depois a gente revê o plano. Esse é o problema de planos. Planos, em geral, né, são proposituras que podem podem vingar ou podem não vingar. Essa questão do Código Florestal, essa questão... Eu vou falar sobre o aspecto de mudanças climáticas. Há uma perda, há um prejuízo sobre o aspecto climático, a mudança no Código Florestal. Se há um benefício econômico, isso é questionável. Se há uma questão de justiça, né, isso também, deixo isso para outros fóruns decidirem. A partir de quando que se deve permitir ou anistiar, eu não tenho exatamente o termo com isso, o termo a relacionar a isso. Mas que há uma perda de cobertura vegetal e, portanto, maiores emissões de gás de efeito estufa, maiores impactos ambientais, perdas de biodiversidade, com certeza. Então, esse é o problema de leis que não pegam, né? Esse é o problema. Agora, se há conflitos entre as leis, é preciso haver uma harmonização que as façam conversar. Luiz Henrique Amaral. Justamente sobre esse tema, eu queria perguntar o seguinte. Há claramente um problema metropolitano aqui na nossa região, como o senhor colocou, um problema ambiental metropolitano. Sim. Eu acho que a gente pode, por exemplo, trabalhar duas questões. O carro aqui em São Paulo faz a inspeção veicular. Será que Guarulhos faz? São Bernardo faz? Esses carros estão circulando muito próximos aqui da nossa cidade, quando não estão aqui dentro. A segunda questão, por exemplo, o Rio. São Paulo, eu sei que há muitos anos o governo e as prefeituras vêm trabalhando para diminuir a poluição dos rios, com coletores, com tratamento. Agora, será que as outras cidades onde passa o Tietê, antes de chegar em São Paulo, também tem essa mesma política de tratamento de esgoto ou não? Então, eu queria saber o seguinte, como o governo do estado de São Paulo consegue ou tenta trabalhar a questão do meio ambiente de forma metropolitana? O enfoque metropolitano, eu acho que ele foi uma grande lacuna na nossa Constituição de 1988. Quer dizer, a distribuição de competências, né, entre estados, municípios e União deixou um vazio para esses problemas que permeiam regiões como essa nossa, que tem 19 municípios. Municípios que só agora começam a tratar seus esgotos, municípios que ainda não tratam, municípios que deixam ocupar as regiões de manancial, as margens de rio, né? Fica muito difícil trabalhar primeiro com um aspecto fragmentado, depois com regiões consolidadas. Depois que se constrói, é difícil remover essa população. Imagina, remover a população em torno da Bines Guarapiranga é equivalente ao que os chineses fizeram com a barragem de Três Gargantas. Quer dizer, teria de remover 1 milhão de pessoas. Seria 1 milhão de pessoas para remover. É muito difícil agir em cima de uma cidade que está cristalizada. O que se pode fazer é prevenir esses impactos em regiões onde haverá expansão. A Zona Leste de São Paulo é um exemplo. A questão de esgoto é outro caso. Quer dizer, existem os planos da Sabesp, que prevêem essa cobertura, os governos municipais têm essa autonomia. Agora, essa integração metropolitana é um desafio recente. Por incrível que pareça, nós temos a Implaza já há muito tempo aqui em São Paulo, mas ela trabalhava mais com planejamento. Quer dizer, nós não temos uma autoridade metropolitana. É preciso que se criem conselhos, que eles entrem em acordo, e agora há diferentes orçamentos, há diferentes prioridades, diferentes partidos, diferentes mentalidades. É difícil fazer isso conversar. Veja a questão de bilhete único, né? Transporte, quer dizer, como é difícil trabalhar um transporte
integrado em numa região metropolitana. Tratamento de esgoto não é diferente, planejamento de drenagem urbana não é diferente, transporte coletivo não rodoviário é uma coisa dificílima. Nós estamos discutindo agora o hidroanel e o ferroanel em torno de São Paulo. Quer dizer, para desafogar um pouco esse trânsito, esse tráfego de caminhões. A gente foi falado sobre esses impactos, né, de veículos que vêm de outros municípios, mas não é só isso. É o combustível também que vem de regiões, de outras regiões não metropolitanas, que tem muito mais teor de enxofre e entra e atravessa São Paulo. O gargalo que nós temos aqui na região metropolitana de São Paulo em relação ao Porto de Santos. Quer dizer, nós somos um grande corredor de exportação, né, onde essas commodities vêm pelas estradas e vêm pela hidrovia, desembocam em São Paulo e estrangulam no complexo Anchieta Imigrantes. Né? Eu vou pedir licença a você, a nossa mesa, para fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho retornaremos com a pergunta e a participação do telespectador. Até já.